Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma live da Editora NPE. Eu sou a Gisele e estou aqui com o Jefferson e a gente tem uma convidada especial hoje, né, Jeff? Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui da Editora NPE. E... Eu sou Jeff Samagaia, mentor de escritores, sócio da Editora NPE junto com a Gisele e membro da Academia de Letras do Brasil. Nós estamos aqui, neste mês de outubro, fazendo lives em comemoração ao mês da criança, ao dia do professor. E neste mês em exclusivo, a gente está trazendo pessoas que trabalham com a literatura infantil. Já tivemos uma live na semana passada com o João e a Amanda, nossos filhos. A Amanda falando do seu primeiro livro e já divulgando o lançamento do segundo livro. O João vem com a ideia de ilustrar o segundo livro da Amanda, fazer uma parceria entre irmãos e começarem a empreender. Há 2 semanas nós tivemos a live com a Aline, que lançou o livro Malu, um doce de menina. E na primeira semana de outubro eu estive trabalhando um pouquinho sobre o que é desenvolver, como é que se trabalha o desenvolvimento de um livro infantil. Hoje nós temos aqui uma presença muito ilustre, a Heloísa Brentan, que também nos traz uma doce experiência e história que já ela vai falar, né, Gisele? Muito bem. Heloísa, por favor, se apresente para que o pessoal possa te conhecer um pouquinho melhor. Boa noite, eu sou Heloísa Brentan Pessoa, eu tenho 44 anos, sou orientadora do Método Kumon e tenho muito contato com crianças, né, de todas as faixas etárias, mas uma paixão pela alfabetização. Eu tenho uma paixão por gatos também, os felinos são donos do meu coração e tenho 3 gatinhos e um cachorro. E sou casada e não tenho filho. Muito bem. E Elo, você tá para lançar um livro, né? Que é um livro que é muito bonitinho, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho a capa, só para vocês terem uma palhinha do que é. E a gente queria que você contasse um pouquinho para o pessoal de onde surgiu a ideia de você escrever um livro infantil. Então, quando eu comecei a desenvolver o entendimento da alfabetização, é um mundo muito mágico, né? A alfabetização ela é uma delícia, porque você lida muito com o imaginário da criança. E aquilo foi me encantando. E quando a criança está nessa fase da descoberta, né, do alfabeto, da letra, do poder de ler, que tudo eles querem ler, é muito significativo ter a imagem ligada ao que eles estão lendo, para eles terem certeza do que eles estão entendendo, né? E aquilo foi me fascinando. E contato com muitos livros, lendo para essas crianças, né? Primeiro a gente lê, para até eles começarem a leitura sozinhos. Um dia eu pensei, falei, nossa, eu gostaria de escrever um livro sobre a minha gatinha, né? Porque criança gosta de animal e tem tudo a ver, criança com pet, né? Com bichinho de estimação. E aquilo foi plantado na minha cabeça de contato com outros livros infantis, né? Do tanto que é importante, do tanto que é gostoso você ver a criança ali desvendando a leitura. E foi assim que surgiu a ideia. Muito bacana, né? A literatura infantil, ela traz essa experiência, essa imersão, né? Porque quando se fala da escrita de um livro infantil, além da escrita do texto, né? Você precisa ter uma boa ilustração para quê? Para que a criança também, na fase de aprendizado, e não só na fase de aprendizado, quando está começando ali, saindo da fase de brincar e começar a ler livros, ela começa a contar histórias, né? A criança, desde quando ela começa a falar, ela já começa a pegar livro e ela conta histórias. Então, o desafio de escrever um livro infantil, ele tem essa questão, né? De que você também tem o texto,
que também não pode ser muito longo, dependendo da faixa de idade, mas também a ilustração que traz o quê? A imaginação e a criatividade das crianças para que elas contem a história através das imagens. Então, é bacana estar trabalhando com esse tipo de livro e eu acredito muito nesse poder da influência, né? De que a criança ela começa a ler quando ela vê o pai, quando ela vê a mãe lendo em casa, quando ela vê um adulto lendo. Obviamente, ela não vai pegar um livro grande de adulto, digamos assim, com só texto, mas ela segue o exemplo através da literatura infantil, e é por isso que a gente precisa ter mais escritores e mais pessoas incentivando as crianças a lerem, né, Gisele? Isso mesmo. E Elô, já que você é coordenadora do Kumon e tudo mais, o que tu pode trazer de dica para os pais para incentivar as crianças nesse processo de leitura? Na primeira infância, a gente trabalha muito o vocabulário da criança. Então, associar mesmo, enquanto passeia, enquanto assiste um programa, enquanto está em casa, enquanto almoça, né? Aproveitar todos os momentos. Na primeira infância, que a gente fala que é do 0 aos 2, 3 anos, bastante vocabulário. Olha o passarinho, olha a cadeira, que cor que é essa? Cor verde. E ali, você ir instigando a criança. Num primeiro momento, os livros de imagens, né, que teoricamente são livros para bebês, eles vêm com muito recurso visual. Também a criança gosta bastante disso. Né? Evitar muito a tela, porque a tela não. A tela é muita informação para o cérebro infantil e não traz uma riqueza de conhecimento, apesar deles ficarem fascinados. Mas o pai e a mãe estão sempre ali estimulando. Depois, quando eles já têm lá seus 4, 5 aninhos, começar mesmo a leitura de pequenas palavras, porque na escola eles já são apresentados, né? E tá assim, pessoal, procura a letra do seu nome, procura a letra do nome do papai, procura a letra do nome da mamãe. E nunca tampar o desenho de nada que a criança está lendo. Porque a criança, ela tem um processo de memorização nessa fase essencial. Porque não é aquela memória, mas meu filho tem uma memória muito boa. Ele lembra de coisas que a gente fez há um ano. Não é essa memória. É a memória visual da palavra, da letra, da grafia. Então, quando você mostra o desenho de uma casa e mostra a casa, a palavra casa junto, ele vai começar a fazer aquela associação do som, do fonema, e aí que vai aparecer na leitura. Então, é extremamente importante sempre estar tudo muito ilustrado, usar muito recurso de desenhos, de imagens, porque faz a diferença no conhecimento da criança, na associação da leitura, porque ele precisa ter a certeza, né? Então, assim, um boi. O boi é um bicho enorme, só que a palavra é pequenininha. Ele precisa ter certeza que aquela palavra pequenininha é do nome de um bicho grande. Então, quanto mais esse recurso for utilizado, melhor a alfabetização deles. E mais estímulo à leitura, porque ele vai ganhando confiança que ele está lendo certo. E esse é um recurso que foi usado de uma forma bem legal, bem bacana no teu livro também, né? Sim, eu pensei muito nisso aí. Porque, como eu tenho muito contato com essa faixa etária, eu gosto bastante de desenvolver essa faixa etária, tanto no raciocínio lógico na matemática, quanto da alfabetização. A imagem deles na minha cabeça, lendo e imaginando o livro, quando o livro, às vezes aparece uma bruxa, ou aparece uma casa toda colorida, né? O que eles contam na cabecinha deles é muito divertido. E eu me preocupei muito com isso no livro, porque eu quero que eles imaginem situações, eu quero que eles imaginem os bichinhos brincando, né? Então, porque é a parte mais gostosa, né? Então, eu me preocupei bastante com isso, porque eu não vejo a hora de lançar o livro e mostrar para uma criança. Porque até agora só adultos que viram, né? E aí, todo mundo, tá lindo, mas eu quero a opinião sincera de alguma criança. Porque
eu tô na expectativa deles verem, né? Assim, imaginar o que eles vão falar. As nossas crianças já viram o livro, óbvio, né? Não Sim. fisicamente, mas elas viram a versão digital do livro, né? Enquanto a gente estava terminando de montar, assim, elas acharam super fofinha, muito bonitinha e ficaram pedindo gatos. Mas, assim, essa analogia da fonética, da palavra com a imagem, né? De ter a escrita, né? Mesmo que na primeira infância, né? No livros de 0 a 3 anos, como você falou ali da primeira infância, é importante ter a associação da palavra com a imagem para que ela já comece a despertar o interesse pela leitura, né, Ivo? Com certeza. Isso vai fazendo... a criança ela não sabe que ela está estudando ou sendo alfabetizada. Você pode, por exemplo, ter um alfabeto móvel e dar para ela brincar sem a necessidade de você explicar que aquilo é letra. Só para ele só pegar. Porque nessa faixa etária, a criança precisa muito de concreto. Apesar do lúdico funcionar muito bem, mas quanto mais concreta ela for em termos de pegar, de saber, de visualizar, de ver que existe e que aquilo é perto dela, melhor a alfabetização acontece. Muita musiquinha também funciona bastante, né? O professor Toro Kumon, ele fala que uma criança, antes de ser alfabetizada, ela tem que ter escutado 1000 histórias. Muito legal, muito bacana essa informação, né? Até por aqui os pais, né, que estão assistindo essa live, vão assistir depois ela gravada, entendam que é muito importante essa experiência da criança com a literatura, né? Ah, mas meu filho é muito pequeno, ele não lê ainda, né? A gente teve uma situação em que a Amanda fez o lançamento do livro dela na escola no passado e um amiguinho dela queria muito o livro dela e a mãe chegou e falou assim: ah, não, eu não vou comprar, tu não sabe ler. E já estava na idade de 6 para 7 anos em alfabetização já. Então, assim, eu fiquei bem, assim, a Amanda depois contou, porque eu não estava na hora, mas pela Amanda contando, a gente viu, assim, o quanto os pais precisam e influenciam na educação, tanto na educação quanto no desejo pela literatura, né, da leitura das crianças, no caso. Porque assim, nós estamos vivendo um mundo tecnológico. A gente não pode ser hipócrita de falar que o celular não faz parte da rotina da família. É mentira. Todo mundo hoje vive grudado no celular. E nós, os adultos, temos uma parcela de responsabilidade nisso. E eu falo muito para os pais, né, das crianças que eu acompanho e venho falando há muito tempo, que o problema não é o celular em si, é o quanto de tela e como essa tela ela é apresentada. Então, porque hoje a gente tem um livro digital, a gente tem um Kindle, né? Pode ler o livro. Eu, particularmente, prefiro um livro físico. Mas é uma realidade. Muitas famílias têm, né, a oportunidade de ter o Kindle e ler online, né? Mas como que está sendo esse acompanhamento? A gente não é contra a tela e nem contra a criança assistir alguma coisa, mas por quanto tempo ela está fazendo aquilo e como o assunto está sendo apresentado. Então, é de suma importância. Eu falo muito para os pais, assim, a hora que ele for fazer a lição, fica sentado junto. Muitas das vezes, as crianças não querem ajuda, elas só querem a presença. Então, pega você também alguma coisa para ler. Não é possível que não tenha nada para ler. Uma Bíblia, um Evangelho, um jornal, uma bula de remédio. Senta do lado, desliga o celular por meia hora, desliga a televisão e só fica sentado do lado dela ali. Ou põe oral. Faz a grande diferença. Né? Pequenos detalhes. A gente não precisa ficar lá 3, 4 horas lendo um livro inteiro. Não é 15, 20 minutos, vamos falar assim. E isso faz diferença gritante na rotina e no ato da família, né? Essa é uma coisa que é uma informação que é muito importante, sabe, Elô? Porque
é muito engraçado, as pessoas vêm às vezes e perguntam para nós assim, como é que vocês fazem para trabalhar com as crianças junto dentro de casa e tudo mais, tal. Eles são fora da curva porque eles respiram livro pelo menos metade do dia deles, eles respiram livro. A editora existe há 3 anos, mas o João nasceu bem na época que foi lançada a Leiturinha. Né? Então, o João e a Leiturinha, eles têm mais ou menos a mesma idade. Nós fomos um dos primeiros assinantes da Leiturinha. Hoje a gente não assina mais. Mas, por muito tempo, chegava todo mês um livro para a gente sentar com ele, ler, fazer as atividades que vinham e tudo mais. Então, assim, o incentivo sempre houve. Mas eu vou te dizer que, às vezes, não é fácil, porque com 10 anos de idade, o João é viciado em tela. Mesmo a gente tentando tirar, fazendo desintoxicação, a TV aqui quase não é ligada, mas mesmo assim, se ele consegue botar a mão no celular, ele se perde e a gente até brinca com ele, que ele vira um zumbi, né? Isso é uma realidade, a gente não tem como fugir disso. Mas, porque a gente até, às vezes, se perde também, né? Quantas vezes eu já me peguei olhando nada? O que você está fazendo? Nada. Só tá com o dedo, né? Fazendo assim na tela, e olhando nada. Quantas vezes? Muitas. Mas nós que somos os adultos dessa relação e vamos dizer assim, que somos um cérebro maduro, né? Que já estamos formados. Se é difícil para a gente se controlar, imagina para eles. Então, tudo tem que ter um para olhar, né? Proibir vai adiantar? Não vai adiantar, até porque hoje a gente respira tecnologia, tudo hoje é em torno da tecnologia. Eu falo que o futuro não vai existir mais caderno, vai ser tablet. E aí a gente vai comprar acessórios para o tablet, adesivos para tablet, tudo para tablet, não vai existir mais mas, assim, papelaria, né? Heloísa, assim, aproveitando, né, o Lauro que está acompanhando aqui, ele colocou um assunto, um ponto muito interessante, né? Ó, ele falou que o pior esses dias é que não precisa mais ler. Pede para a inteligência artificial para ler o livro e resumir os principais tópicos. Isso tem acontecido muito, mas a gente da editora, né, a gente tem um movimento e acredita fortemente nesse movimento, tanto que, assim, a gente não é contra a leitura digital, mas a gente recomenda a leitura de livro físico. A gente incentiva. Eu também recomendo a leitura do livro físico. A inteligência artificial, a gente não pode esquecer que quem criou a inteligência artificial foi o ser humano. E a inteligência artificial, ela é dominada pela mente humana. Por mais que a inteligência artificial ela tenha todo um contexto, particularmente, eu tinha medo da inteligência artificial até o dia que eu assisti uma palestra de um especialista, que agora eu não me recordo o nome, infelizmente, não peguei o nome dele para citá-lo. Ele trabalha na Exame, não me lembro mesmo, me perdoem. Que ele falou assim, gente, quanto mais inteligência artificial, mais humanos nós vamos ter que ser. E a essência humana, ela é da literatura, não adianta. A gente tem que ter esse hábito. Conheça a verdade e a verdade nos libertará. Só que tem uma medo, né? Só que tem uma situação assim, né, Elo? A gente que está na meia-idade, digamos assim, entre os 35, 45, 50 anos, a gente viveu o mundo antes da internet, o mundo offline. As nossas crianças de hoje, elas não viveram. As crianças de 2000 para cá não viveram o mundo offline. Não sabe o que é viver o mundo offline. Então, com a internet de escada. A inteligência artificial, ela vem para onde, Elo? A gente precisa, enquanto nós responsáveis por essas crianças, incentivar a leitura do livro físico, da experiência física. Eu vou compactuar dessa mesma situação que você falou, uma visão um pouquinho diferente entre a inteligência artificial. Foi Daniel Keller, um especialista que eu assisti uma palestra sobre tecnologia e pessoas. E ele falou sobre a inteligência artificial.
Nós estamos vivendo um momento em que a inteligência artificial é dominada pelo ser humano. Só que se a gente não educar os nossos filhos, as nossas crianças, para viver o mundo offline, viver o mundo, o mundo físico, a inteligência artificial ela vai dominar. Vai engolir. Vai engolir o ser humano. Então, o que acontece? Não é proibir o uso da inteligência artificial, né? É você dar as mãos para a inteligência artificial e dizer assim, ó, do outro lado existe um ser humano que te criou e um ser Exatamente. humano... Entendeu? Exatamente. Eu concordo plenamente. É muito complicado, é uma linha muito tênue, né, Jefferson? Uma linha muito tênue, mas ela é possível desde que a gente tenha consciência de que a gente não pode participar, né? É muito complicado falar assim, põe na inteligência artificial, ela resolve tudo. Não. Não, é bem por aí. E, ó, até o Lauro pegou e trouxe que a pessoa aqui de quem tu falou é Miguel Fernandes. Seria, né? Seria Miguel Fernandes da Exame, provavelmente. Eu acredito que sim. Eu não lembro, infelizmente, gente, me perdoe. Ó, diz o Lauro aqui que o risco da inteligência artificial é que as pessoas tenham preguiça de pensar, fica tudo com ela. Essa é uma situação que é importante, assim. Esses tempos atrás, o João veio perguntar para mim assim, mãe, eu posso perguntar um negócio pro ChatGPT? Deu assim, depende do que tu quer perguntar. Aí ele disse, eu quero perguntar o que significa não sei o quê. Deu assim, não, tu vai olhar no teu dicionário, porque lá tem. Tu não vai perguntar para a inteligência artificial. Mas você sabe, essa palavra preguiça, lá no Kumon, a gente não trabalha só a habilidade acadêmica da criança. É outra situação que a gente vem batendo muito na tecla. Essa geração que está aqui nova, né, mais nova que a gente, que seriam os nossos filhos, eles têm tudo na mão, inclusive o mundo no toque. E tudo se resolve teoricamente. Onde que está também um detalhe importante nas famílias para que essa preguiça não se torne exagerada? Quanto mais autonomia a criança tiver. Então, por exemplo, na minha unidade, todas as crianças, todas, não importa a idade dela, não importa se ela é autista, não importa. Ela tem algumas coisas que ela faz sozinha. Ela procura o material dela sozinha, ela procura o gabarito para auxiliar corrigir sozinha, ela tem que pegar água sozinha, ela limpa a carteira dela com álcool sozinha. A gente estimula muito isso, tanto que é muito comum o aluno ser matriculado comigo, e daí 1 mês, 2 meses, a mãe me fala assim, nossa, ele está arrumando a mochila sozinho. Porque devido à autonomia, é muito importante a criança dentro de casa ela ter uma responsabilidade. Mas que coisa chata. Arrumar a cama. São as tarefas simples que evitam. E não é uma vez só. O hábito é repetir, é a repetição. Então, assim, a criança participar do momento da refeição, por exemplo. Tem criança que come comendo. Então, assim, explicar o que é uma refeição, pôr ela para fazer junto, quebrar um ovo, tarefas simples do cotidiano. Muito importante isso. Eu diria para ti, sim, Heloísa, que junto, acompanhado da palavra autonomia, vem a palavra autoridade. Esses dias e responsabilidades, por que eu te falo isso? Porque esses dias a gente foi na pediatra das crianças e a pediatra falou exatamente assim para a gente: enquanto você estiver ouvindo do teu filho, eu te odeio, você não é meu amigo, eu não sei o que, vocês estão dando educação para eles. Porque a pior coisa que acontece é um pai e uma mãe ser o melhor amigo do filho, na idade de criança. Exato. Né? Depois dos 15, quando eles começam a criar a autonomia deles, você tem que ser amigo, porque ele não vai mais buscar só as informações dentro de casa, ele vai buscar lá fora. Então, enquanto você tem a autoridade e a responsabilidade de educar o teu filho, você tem que dizer o que ele tem que fazer e dar autonomia para ele fazer. E ele não é porque tem 5 anos, não é porque... vai machucar. São experiências. Experiências precisam ser passadas.
Isso é fundamental, Jefferson, porque assim, tudo hoje o acesso é muito rápido, né? Então eles já nascem com isso. E se a gente não estimular esse outro lado da humanidade, de estar junto, de participar, de pertencimento, né, de olhar no olho, de dar um banho na criança, não ficar terceirizando tantas essas atividades, é isso que vai criar o vínculo. E é aí que a inteligência artificial vai ganhar o espaço que ela merece. Eu sempre falo para as mães, falo assim, mãe, às vezes aparece mãe professora lá, falo assim, mãe, na sua casa você é mãe. O seu filho nunca vai te enxergar como professora. Deixa esse papel para mim. Porque Perfeito. qualquer um pode ser professor, mas a mãe só uma pessoa pode ser, você. Perfeito. Então, através né, a gente trouxe todo essa contextualização, né, buscando essa questão do exemplo, né? E acho que assim, o que fica de mensagem final é de que se você quer que seu filho tenha autonomia, se você quer que seu filho seja um cidadão de caráter, um cidadão que busca o caminho certo, você precisa ter um acompanhamento mais próximo, dar autonomia para ele, mas uma autonomia assistida. Eu diria assim, não proibida. Né? Sim, assistida, sempre junto, sempre junto. Não existe vínculo melhor que pai, mãe e filho, né? Não existe. E a gente nunca pode esquecer que a família é a célula da sociedade. Perfeito. Se a sociedade está distorcida, é porque a família não está indo bem. E quem forma a família? Somos nós, né? Somos nós. É que nem o pessoal falando assim, que a gente, nos finais de semana, nós somos chefes escoteiros de lobinhos, né? Que é da idade dos 6,5 aos 10,5. E teve uma vez que a gente estava conversando, daí o pessoal falando assim, porque, né? Hoje em dia a gente está com tanta criança Nutella que não quer se molhar, que não quer se sujar, que não quer não sei o quê. Aí a gente parou e disse assim, mas quem está criando a criança Nutella? Quem? Quem não está deixando a criança se sujar? Quem não está deixando essa criança se molhar? A gente teve uma vez um menino, nossa, deu até pena, um dia quente. A mãe fez o pai ficar acompanhando a atividade o tempo inteiro para ter certeza que o menino não ia se molhar. E a gente tinha programado atividades com água, daí estava o menino sentado do lado do pai, porque ele não pode se molhar, porque se ele se molhar, ele pode ficar doente. Deu sim, essa criança não toma banho? Porque para tomar banho tem que se molhar? Ou vocês lavam esse menino só com lencinho umedecido? Da mesma forma, uma outra vez eu peguei e também tinha uma criança, a gente estava fazendo a brincadeira também, era um dia quente, e começou a chover. E a gente ficou com eles na chuva. Vamos aproveitar, vamos tomar banho de chuva. A gente já ia molhar vocês de qualquer jeito. A criança vem dizer assim, não, chefe, eu não gosto de ficar na chuva, porque eu não gosto da sensação da chuva batendo na minha pele. Aí eu olhei de novo e eu disse assim, vem cá, você não toma banho? A sensação é a mesma? Da chuva caindo e do chuveiro é a mesma? Ou você toma banho de banheirinha ainda? Aí ele, não é a mesma coisa. Daí eu disse assim, não, nós temos alguma coisa muito errada aqui. A família às vezes chega lá para mim e fala assim, por que ele é desatento? Por que não presta atenção em nada? Por quê? Porque eu vou procurar um neuro. Mãe, cuidado. A criança, ela tem que se mexer. Ele vai correr, ele é desatento mesmo. Não é só prestar atenção, ele vai prestar atenção no que ele gosta, e o que ele gosta não é o que você está falando. Então, cuidado. Vai entupir o menino de remédio porque ele é desatento? Não é que ele tem que ser desatento, ele tem que estar pensando na morte dele, eu sempre falo para elas, né? Vamos mudar de tática? Vamos, ao invés de levar no neuro primeiro, vamos trabalhar essa concentração? Vamos mudar a rotina? E muitas das vezes, o remédio é dispensado. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso. Tem que tomar muito cuidado. Nós tivemos uma situação assim com o João aqui, de ir numa reunião da escola e a professora pegar a professora sugerir que a gente levasse ele no médico para medicar.
porque ele é muito agitado. Ele fica bagunçando, ele fica conversando e não sei o que, deu assim, tá. E daí eu disse assim, por que eu posso te dar uma sugestão dela? Assim, pode. Aí, assim, a professora do ano passado, ela percebia o quê? Que ele era extremamente inteligente e que o que ela ensinava, ele aprendia muito rápido. Então, ele terminava as atividades muito rápido. E ela sempre trazia umas folhas a mais para atividades um pouco mais difíceis. Exato. Desafiadoras. Aí a resposta dela foi, mas isso me dá muito trabalho. Eu imaginei que fosse. Aí eu assim, ok. Então, eu posso pegar e mandar para ele um caderno extra para ele poder ficar desenhando quando ele acabar a atividade dela, assim, desde que ele não me atrapalhe na aula. Deu assim, não, tudo bem, essa parte tu pode deixar comigo, que eu vou conversar com ele. Aí a gente passou um ano inteiro dizendo para ele assim, ó, cara, terminou a atividade, pega o teu caderninho ali, fica fazendo teus desenhos, fica fazendo os teus rabiscos e tal, e assim, ó, deixa ela lá e tu fica na tua ali, que é só um ano, o ano vai chegar no fim, ano que vem é outra professora. E foi isso que a gente teve que trabalhar com ele, um ano inteiro, né? É questão de passagem, né? O P de professor é o mesmo P de passagem, né? Você vai passar na vida dela e talvez não seja a melhor experiência que você tenha, teria que ter nesse momento da tua vida, mas vamos avançar, porque o melhor que ela pode te entregar é isso. Então, a gente sempre trabalhou e diálogo foi fundamental no ano passado para o João poder seguir adiante, digamos assim, né? E também para que ele não perdesse o ano letivo, digamos assim, né? Mas, ao mesmo tempo que a gente vê, a gente traz essa questão do exemplo, de quão o exemplo é importante, uma série de exemplos negativos que a gente vê hoje a sociedade praticando, a gente vê também, enquanto editora, né? A editora NPE vai fazer agora, no dia 16 de novembro, 3 anos que surgiu o primeiro livro fui eu que escrevi, né? Era um objetivo de vida que eu tinha. Eu escrevi o primeiro livro chamado CLT ou MKT, e a partir desse livro veio uma série de movimentos que tornaram realidade um sonho que estava encaixotado lá desde pequeno, que eu transferi a responsabilidade para o meu pai. E hoje a gente está aqui trazendo, né, histórias de vidas, pessoas que estão sendo transformadas, escritores das suas próprias histórias, realizando sonhos, e além de realizar sonhos e se tornarem escritores das suas próprias histórias, estão transformando vidas, né? Ao ponto que, assim, a gente sabe que o exemplo arrasta quando a gente vê a Amanda vindo agora aqui do lado da live perguntando para a Gisele, que palavra é essa que está no meu livro? Então, quando a gente está fazendo live, ela está lendo o livro. E o João, provavelmente, também. Certa vez, nesse livro aqui, 3 Pilares para uma Vida Plena e Próspera, foi um livro que eu escrevi, um livro de 10 por 15, um guia de bolso, onde eu falo de três princípios que você deve ter no mundo dos negócios, né? Primeiro você, depois família e depois o mundo dos negócios, nessa ordem. Você não pode inverter nenhuma das ordens, porque o equilíbrio desses 3 pilares fazem com que você tenha sucesso ou não no mundo dos negócios. Não vem ao caso contar a história desse livro, porque eu quero chegar no teu livro, né? Mas a ideia aqui é o quê? Esse livro ele foi para a mesa da professora do João, que a professora ele falou assim, professora, eu acho que a professora tinha que deveria empreender, vou trazer um livro que meu pai escreveu. Ele leu o livro e ele levou o livro para a professora. Esse ano, a Amanda a gente foi para um evento em São Paulo, e ela foi a sensação do evento lá de 4 mil pessoas, porque ela vendeu 18 livros dela no evento, que ela nem conhecia, as pessoas ficaram assim, caramba, quem é essa menina? Ela foi convidada para fazer um depoimento e uma entrevista do evento. Nasceu um movimento chamado Extremo Kids, né, para crianças. E ela conta justamente desses 3 pilares. Porque ela também já leu o livro. Porque ela também já leu o livro. O que eu quero dizer de tudo isso aqui, Heloísa, é que a gente, por mais que exista a inteligência artificial, por mais que existam pais transferindo a responsabilidade para a tecnologia, por mais que existam pais que acreditem que o remedinho resolve o problema da criança agitada, nós temos que trabalhar um movimento de que, através da leitura, através da experiência do tato, da experiência da criança se machucar, da experiência da criança passar por momentos
não tão agradáveis ou momentos de aprendizados, a gente precisa trazer esse movimento e nós, enquanto editor, e você como educadora educacional no Kumon, agora lançando o seu livro, a gente precisa trazer esse movimento, porque eu estive entrevistando na semana passada um dono de uma gráfica aqui em Blumenau, a gente está escrevendo o livro da AMP Blumenau, aqui, 40 anos da AMP Blumenau, e ele me falou o seguinte: Jefferson, não desista desse sonho, desse objetivo de vida que você tem, por mais que você olhe por outro lado e você vê uma tecnologia toda tomando conta. O que eu vou te falar da minha experiência de 52 anos de empresa na gráfica. Eu estive na Feira Internacional de Gráficas na Alemanha, e na Feira Internacional de Gráficas, das gráficas do mundo, se fala de um movimento retroativo, em que as grandes editoras deixam de ser o foco do negócio e as pequenas editoras com os escritores independentes geram um movimento para que o livro físico volte a ser prioridade na vida das pessoas. E eu gostaria que você falasse um pouquinho, depois de toda essa falação que eu te coloquei aqui agora, de como é que nasceu a história do livro e por que você resolveu escrever esse livro, Heloísa. Então, eu sempre falo que eu estou aprendendo uma situação que eu falo assim, tudo que a gente aplaude, expande. Então, se você aplaude coisa ruim, vai continuar coisa ruim. Se você aplaude coisa boa, vai vir coisa boa. Tudo que a gente foca, expande. E a situação do livro foi uma situação muito inusitada. Eu tinha a sementinha lá plantada já, né, desde quando eu assumi uma unidade do Kumon, mas ela estava guardada. E a gente tem que se preocupar muito também com o tipo de mesa que a gente senta para ter amigos, né? Isso é fundamental. E aí eu fui convidada para fazer parte de um grupo de mulheres que chamam Mulheres em Ação, na minha cidade, né? Eu sou de Santa Fé do Sul, interior do estado de São Paulo. E esse grupo tem... E ela caiu. E ela, daqui a pouquinho, ela volta, pessoal. Mas o que a gente pode trazer para vocês aqui enquanto a Heloísa volta? Que foi um encontro muito bacana, assim, que a gente teve com ela, assim, a gente teve o prazer de conhecer ela através de pessoas em comum, né? Foi uma pessoa, foi a Diva que nos apresentou a ela, e ela trouxe a ideia de escrever o livro da Nina, que é a historinha, é uma história que é bem bacana, vamos ver se ela consegue retornar para ela mesma poder contar. E ela mandou para a gente perguntando assim, mandou a história da Nina para a gente perguntando assim, será que isso tem como virar um livro? E foi aonde a gente pegou e mostrou para ela o livro da Amanda que está ali, né? Foi quando a gente pegou e mostrou para ela o livro da Amanda, né? Que é o livro da menina que pegou o sol, o formato do livro, o formato como a gente fez o livro, frases curtas, acompanhada de um desenho, como ela já falou antes, né, que é importante que a gente fale, que a gente leia para a criança, que deixe a criança ter o contato com as palavras e com a ilustração. Quando a gente trouxe para ela, então, e apresentou para ela este formato de livro, ela olhou dela assim, nossa, era bem isso mesmo que eu queria. Né? Era bem isso que eu queria, era esse o tipo de livro que eu gostaria de ter, mas eu não sei se a história é bacana, se a história cabe dentro do livro. Quando a gente foi conversar com ela, então, sobre a questão de que ela poderia, sim, apresentar esse livro, apresentar essa história, e como ela se trata da história de uma gata, o importante que, assim, eu falei, se até vai despertar nas crianças, foi uma fala que eu fiz para o Jefferson, que era ele que estava conversando com ela, eu disse assim, até vai despertar nas crianças o cuidado com o animal, porque ele vai conhecer a história da gata, ele vai acompanhar o que aconteceu no decorrer dessa história, o que aconteceu com essa gata, e isso vai despertar também na criança a vontade de cuidar do animal, a vontade de talvez acolher um animal. E isso é de extrema importância, porque a gente vive hoje uma realidade, como a gente estava falando antes, bastante sobre a questão do eletrônico, dos jogos que estão acontecendo,
a gente vê muito, às vezes, jogos que acabam ensinando a criança a maltratar o animal, né? E a gente precisa andar nesse caminho contrário para ensinar as nossas crianças também a tratar bem os seus animaizinhos, né, Jeff? Isso. E a Heloísa, ela foi uma conexão, né? A Diva, ela escreveu com a gente, né? O primeiro livro coletivo foi o Val Raio Parta, e depois elas fizeram um livro chamado Mulheres Reais, só de mulheres empreendedoras. E a Diva, através desses 2 capítulos do livro que ela escreveu, ela montou esse movimento que a Heloísa estava comentando, né? Em que elas trazem mulheres, né, para nessa questão do empoderamento feminino, do empreendedorismo feminino, né, de ajudar nessa questão da organização. E a Diva, numa dessas conversas, num desses eventos que elas tiveram, a Heloísa vem e comenta com a Diva sobre essa vontade de ela ter de escrever no livro, e ela falou assim, nossa, eu conheço alguém muito legal que pode fazer isso acontecer. E ela traz, a Diva traz até a gente, a Heloísa, que traz essa história, né? A história da Nina, que é muito, muito bacana, e a gente tem muita certeza de que, como muito bem colocado aqui pela Gisele, né, ela não é somente uma história, né, infantil como tantas outras, né? Ela traz, e eu costumo sempre dizer que a história, um livro, quando você lê, você não lê um livro por um acaso. Você vai buscar alguma solução para um problema da sua vida, você vai buscar uma transformação, ou você vai buscar conhecimento através da leitura. E nessa pegada do livro da Nina, dessa história da gatinha, a Gi foi muito feliz quando ela falou sobre a questão de as crianças terem um olhar mais de cuidado no cuidado com os animaizinhos, animais de estimação, né? Por conta de tudo que a gente falou aqui agora, né? De até com acesso à tecnologia, tudo está muito tão facilitado. A gente vê hoje que as crianças elas não têm, né? Um certo apego a ter um animalzinho de estimação. E a história da Nina ela vem trazendo justamente esse zelo e esse cuidado, o afeto que a Heloísa está chegando aqui novamente e que nós vamos deixar ela falar um pouco mais agora sobre a história. Heloísa, enquanto você se preparava para voltar, nós estávamos contando como é que foi a conexão, né, da Diva com você e como é que a gente montou toda a história, chegando ao ponto agora de contar a história da Nina. A gente quer que conte rapidamente, sem dar muitos detalhes, qual é o propósito do livro. E para isso eu vou trazer a Nina para o palco também, ó. Minha pituca. A Nina, a gente adotou ela filhote, eu tinha 1 mês de casada, quando a gente foi fazer uma caminhada, e eu e meu marido, e a gente achou, eu sempre fui apaixonada por gatos, né? Sempre, desde criança, sempre tive gatos. Meu pai é apaixonado por gato, eu sou apaixonada por gato, minha irmã, todo mundo tem gato, a família inteira. E aí, quando a gente casou, eu falei, Edvan, eu quero ter um gato. E a gente saiu para caminhar, eu escutei aquele miado desesperador, achei o filhotinho, levei para casa, e ela é a primogênita da família, né? E imagina, super protegida, né? Porque eu falo que eu sou mãe de pet, né? Então, foi super protegida. E antes de eu assumir o Kumon, eu dava aula particular em casa. E as crianças sempre gostaram muito da Nina. A Nina sempre gostou muito de criança. Então, eu sempre tive um carinho muito grande por isso. E quando eu estava lá no Kumon, que eu queria escrever uma história, que tem alguns livros de gatos na biblioteca recomendada do Kumon, eu me inspirei naqueles livros sobre gatos. E eu pensei, quem sabe um dia eu conto a história da Nina? E eu já tinha essa história rascunhada na minha imagem, na minha imaginação, né? E aí, quando veio a oportunidade da Diva, que passou o contato de vocês, tal, que a gente começou a conversar, eu já tinha esse rascunho, né? E foi baseado nisso aí que eu escrevi, assim, a importância até da gente adotar bichinho de rua, né? Da gente cuidar. Não precisa ser extremamente apegado, né? Extremo, igual eu sou, mas da importância da gente cuidar, porque eles são essenciais,
o cachorro, o gato, né? Eles, dentro de uma casa, eles fazem parte da família ali. É importante esse vínculo de não maltratar a natureza, de preservar, né? De como é importante a gente se preocupar até com a saúde, né? Porque quanto mais bicho de rua tiver, mais saúde proliferada tem. E isso é uma responsabilidade de todo mundo, mesmo de quem não gosta, né, de animal, não quer ter dentro de casa, mas a responsabilidade de adotar e cuidar até esse bichinho, né, às vezes falecer e tal, não abandonar, não deixar judiar. O intuito é esse, assim, mostrar que todo mundo é capaz de ser pertencente a um lar e que é muito importante a gente ter essa responsabilidade de cuidar. É o que o pessoal fala da adoção responsável, né? É a questão da adoção responsável. Eu lembro que teve um fato que eu tinha minha prima e ela tava. Era gato ou era cachorro? Era cachorro, acho que era, né? Ela tava com a cachorra que tinha dado filhotinhos. E a gente morava em um apartamento e o nosso ritmo era a gente saía de casa às 6:30 da manhã e voltava para casa às vezes 8:30, 9 horas da noite. E aí eu falei para ela, assim, olha, eu vou na postagem, ela fez a postagem no Facebook, tudo e tal, botou lá que tinha os cachorrinhos para adotar. E daí eu escrevi assim, eu lembro que eu comentei assim, ó, eu vou compartilhar, porque pode ser que tenha alguém que realmente consiga fazer uma adoção e consiga adotar. Eu não consigo, porque eu não teria como dar a atenção que o animal precisa. Nossa, veio uma outra pessoa assim, que me detonou que quem quer dá um jeito e não sei o que. Aí eu falei com a minha prima em particular, eu disse assim, meu Deus, ela disse assim, não, nem dá bola porque é doida. Ela falou dela assim, eu sei da rotina de vocês, eu sei que vocês não teriam condição nenhuma de ter um animal, porque vocês estão fora de casa a maior parte do tempo, e o coitado do bicho vai ficar sozinho. Se é para adotar, para deixar sozinho, largado dentro de um apartamento, também não adianta de nada, é só para deixar o bicho estressado e deprimido. Com certeza. Ela disse assim, mas assim, ó, já compartilhando para que pessoas que conseguem fazer uma adoção responsável, que conseguem, que tem tempo para poder passear, que tem tempo para poder brincar e tudo mais, ela se é o melhor caminho que tem, né? Tem até uma campanha na época da Páscoa, assim, coelho não é brinquedo. Porque, é bonitinho o coelhinho da Páscoa. Aí a família pega e compra o coelho e dá o coelho para a criança. Só que aquele coelho vai comer, ele vai ficar doente, ele precisa de todos os cuidados. Então, assim, a gente tem que ter. E ela caiu de novo. É que ela tá em um lugar, pessoal, que a internet não é tão boa. Então, ela acaba caindo. Mas essa questão que ela estava trazendo ali, da questão do cuidado e da adoção responsável, e que quem for presentear, principalmente assim, quem for presentear uma criança, principalmente, com um animal, tem que ter ciência se a família inteira está de acordo. Porque, afinal de contas, a criança tem que ter responsabilidade para cuidar de um animal? Tem. Mas os pais também têm a sua parcela de responsabilidade para ter certeza que se esse animal ele é bem cuidado ou não é, né, Jeff? Com certeza, com certeza. A gente está caminhando para o final da live. Vamos ver se a gente consegue a última conexão da Heloísa aqui para falar um pouco mais do livro da Nina. Ela está lançando esse livro também, né? Ela vai fazer um lançamento em 2 datas. Vamos torcer que ela entre novamente aqui para falar um pouquinho desse lançamento. Ela já está de posse na cidade dela, em Santa Fé do Sul, São Paulo, mas ela viajou, por isso que está essa questão da internet não está colaborando com a gente aqui hoje. Ela já tem um livro e está pronto, já preparando o lançamento. Então, se você é de Santa Fé do Sul, São Paulo ou região, acompanhe ali a rede social da Heloísa, @elobrintan, né, que é com 2 N's, né, Brintan. Ela vai estar fazendo o lançamento agora logo no início de novembro, e um mais para o início de novembro e outro mais para o fim de novembro. E então a gente pede para que vocês sigam a rede social da Elo Brintan aqui, para que ela possa passar mais detalhes desses lançamentos que ela está falando do livro Nina, que a Gisele vai estar colocando agora na tela novamente. Trouxe de novo a imagem. Então, quem tiver interesse também
em conhecer um pouco mais a história, de conhecer o livro, ou às vezes até adquirir o livro para presentear para alguma criança, ele é um livro bem para a primeira infância, bem legal, bem bonito, com frases bem simples. E para quem quiser, é só seguir a Elo na rede social e conversar com ela lá através do Instagram e trocar ideia com ela, que ela vai dar todo o encaminhamento para conseguir mandar o livro para vocês. A gente já pegou, já deu umas dicas para ela de como é que ela pode mandar, ela consegue mandar para o Brasil inteiro o livro, né? E fiquem atentos, quem mora na região de Santa Fé do Sul, ali na região de São Paulo, ela vai fazer, então, como o Jefferson falou, um lançamento no comecinho do mês, que vai ser um pouco mais fechado, vai ser um lançamento um pouco mais fechado, mas ali pelo dia 22, se eu não me engano, de novembro, 23 de novembro, ela vai fazer o lançamento oficial do livro, então, num evento de empreendedorismo que vai acontecer na cidade, que vai ser aberto a todo o público. Então, de coração, assim, ó, eu recomendo o livro, ficou muito legal, ficou muito bonito. E para quem tem crianças, é um ótimo presente de Natal, para que você possa estimular, para que você possa trazer e estimular essa criança nesse processo de leitura, às vezes nesse processo de alfabetização, e por que não, para despertar um pouquinho mais o carinho e a atenção e o amor pelos animais, né? Com certeza, com certeza. Pessoal, nós estamos aqui no mês de outubro fazendo esses eventos de livros, incentivando a literatura infantil, porque nós acreditamos, né, que toda boa história ela merece ser contada, inclusive a sua, só que de nada adianta a gente escrever a nossa história agora se a gente não estiver incentivando as futuras gerações, né? Diante de tanta tecnologia, de tantas facilidades, e no mundo em que as nossas crianças nasceram conectadas, a gente precisa trazer um pouquinho do mundo offline, das experiências, para que as pessoas entendam, as crianças entendam que existe vida fora da internet. Então, a nossa editora, a editora NP, ela tem o objetivo de auxiliar, de proporcionar aos escritores independentes o acesso à impressão de livros físicos, num custo benefício bem acessível para todos, e principalmente fazer com que pessoas comuns como nós se tornem escritores das suas próprias histórias. Heloísa, nós estamos aqui falando um pouquinho dos eventos que devem acontecer agora no início de novembro e final de novembro, que são os lançamentos, um lançamento mais fechado, mais reservado no início de novembro e o outro aberto ao público, né? Você quer aproveitar a deixa e fazer o convite aí para o pessoal? Então, dia 23 de novembro, nós estaremos na Feira de Empreendedores do Mulheres em Ação. E lá a gente vai dar um foco especial para o livro, porque o livro nasceu do grupo, né? Então, quem for lá da cidade, né? Quem estiver assistindo aqui de Santa Fé, por favor, nos prestigie. Vai ser um evento muito bacana. E lá vai ter um exemplar para quem quiser presentear alguma criança especial. É só adquirir lá com a gente. Isso, eu estava falando para o pessoal um pouquinho antes de tu voltares, para eles te seguirem aqui embaixo na rede social, isso, né? Isso. E poder te procurar, porque é um ótimo presente de Natal, né? Para quem com certeza. incentivar a criança no Natal, incentivar a leitura, incentivar o amor pelos animais, esse livro é uma ótima pedida, né? Com certeza, com certeza. Vai contribuir bastante. Heloísa, deixa eu te só uma pergunta que a gente faz para todo escritor iniciante, escritor de primeira viagem, né? Quem era a Heloísa antes da escrita desse livro? Quem é a Heloísa hoje, depois de ter realizado esse objetivo de se tornar escritora da sua própria história? Então, Jefferson, essa é uma pergunta muito interessante. Eu estou me sentindo, depois do livro, mais corajosa e mais crente de que a gente pode tudo que a gente quer. Basta acreditar. Antes, não que eu não tivesse isso, né? Essa vontade, mas o livro, que foi uma situação muito inusitada, eu nunca imaginei que eu fosse chegar tão longe de ter um legado, né? Porque escrever um livro e deixar um legado, né? Vocês que estão há mais tempo nisso, eu acredito que compartilham da mesma ideia que eu.
Escrever um livro e deixar um legado. Eu nunca imaginei que eu fosse chegar tão longe, mas agora, com o livro pronto, tá lá, assim, marcar lançamento, né, noite de autógrafo, eu vou confessar que eu ainda tô meio anestesiada, mas é uma sensação muito boa de acreditar mesmo em mim mesmo. Eu acho que a gente tem que se acreditar. E aí o livro ele veio para lacrar essa ideia assim de que a gente pode tudo, né? O universo conspira a nosso favor. É bem por aí mesmo, né? Esse teu depoimento, essa prova, né? Seria um conselho já para quem pensa em escrever, né, um livro e não sabe por onde começar, né? Qual é o conselho que você deixaria para essas pessoas? Não perca a oportunidade. Durma com um caderno e uma caneta na cabeceira da cama, porque assim eu aprendi há pouco tempo. E foi escrevendo coisas, exercícios rotineiros de motivação, de cursos que eu fiz, que me habituaram a ter esse caderno com uma caneta na cabeceira da cama. E foi graças a esse caderno e uma caneta na cabeceira da cama que eu tive a coragem de rascunhar o livro. E eu tive a coragem de entrar em contato com o Jefferson e com a Gi, e hoje estamos aqui com o livro pronto. Não perca a oportunidade. Tenha um caderno, uma caneta básico, simples, na cabeceira da sua cama. E rascunhe, não tenha medo de escrever. Rascunhe. Rascunhe e acredite que o livro vem. Muito bom. Eu gosto muito de falar que você tem que ter um diário de coisas boas e de coisas que você, de bobeiras que você pensa que tem que esvaziar a mente para deixar aberta a mente nova para receber novas ideias. Exato. Então, Exato. essa dica que você deu de colocar o caderno na cabeceira da cama é assim, não adianta. Você diz assim, não, amanhã ou quando eu chegar em casa eu anoto. Nem que seja um bloquinho de notas aqui no celular, ou um grupo de WhatsApp solitário, só você e você ali dentro, que você vai anotar, vai deixar as anotações ali, porque é através de você tirar a ideia daqui, colocar para cá ou para um caderno, que você deixa a tua mente livre para novas ideias, para novos conceitos, para novos resultados, e para que você sim possa seguir realizando e transformando objetivos em realidade. Com certeza. É exatamente isso. Quando a gente pratica aquilo que a gente aprende, por ter a ação, né? E ela caiu de novo. Essa é a vantagem e a desvantagem de a gente estar em lugares diferentes, né? Então, quando a gente está em algum lugar, às vezes com a internet um pouco instável, a gente acaba sofrendo com essas instabilidades de internet. Às vezes é uma questão de chuvas ou uma questão de até mesmo a questão de banda de internet, né? Isso. Pessoal, acho que a mensagem está entregue, né? A gente está chegando agora a 1 hora de live e realmente deixar essa mensagem final é muito importante que a Heloísa deixou aqui, né? Primeiro, agradecer ela por ter confiado no nosso trabalho, né? Por ter acreditado no sonho dela e transformado a história da Nina em um livro para deixar um legado aí. E segundo, porque se você tem uma ideia e não sabe como tirar ela, colocar ela no papel, se você tem a vontade de escrever um livro e não sabe como fazer isso acontecer, siga aqui o arroba da nossa editora, arroba editora NPE, a nossa equipe vai entrar em contato com você. Muitas vezes converse com a gente, né? Você vai estar muitas vezes conversando comigo, Jefferson, ou com a Gisele, porque a gente tem como propósito de vida fazer com que todas as pessoas deixem um legado para as futuras gerações, né? Porque quando você escreve um livro, você tem 4 pilares da nossa editora que são importantes, né? Primeiro, quando você escreve, você passa por um processo de autotransformação. Segundo, você transforma vidas através da sua história. Terceiro, você cria deixa um legado para as futuras gerações. E quarto, você começa a incentivar as futuras gerações, as novas gerações que serão o futuro desse país, desse mundo, que existe vida fora da internet, fora da tecnologia, e
nada melhor do que uma experiência de uma leitura de um livro físico, porque além de ser uma experiência do mundo real, você desperta a criatividade e a imaginação de uma criança. Nós queremos deixar aqui um abraço, eu vou aproveitar o ensejo aqui para me despedir da live, depois eu deixo eles encerrar a live, agradecendo a você que esteve aqui com a gente até agora, você que vai assistir essa live depois gravada, não deixe de curtir, de comentar, de compartilhar essa live com outras pessoas. Siga o nosso canal, né, no YouTube, @editoranpe também. Lá nós trazemos conteúdos do mundo literário, trazemos dicas e trazemos sempre escritores contando que é possível sim tornar o seu sonho de ser escritor da sua própria história. Então, não deixe de nos acompanhar, não deixe de compartilhar esse vídeo, de comentar, de curtir, de se inscrever e ativar o sininho do canal da Editora Unipé, porque toda quarta-feira nós estamos aqui fazendo lives com nossos escritores. E na próxima quarta-feira nós temos um convidado bastante especial, né, Gisele? Isso mesmo, nós vamos trazer o Alisson, que ele é um ilustrador, e a gente tem o prazer de ter ele como um dos nossos parceiros ilustradores da editora, e ele vai vir conversar com a gente sobre ilustrações de livros infantis, né? Ilustrando os sonhos dos escritores e ilustrando as histórias e a imaginação dessas crianças. Pessoal, quero agradecer a todos que estiveram com a gente aqui nessa live, de que acompanharam a gente nessa live, ficaram aqui com a gente o tempo inteiro. Para você que está assistindo essa live gravada, se você tiver qualquer dúvida, só colocar aqui nos comentários que a gente vai observar, que a gente vai avaliar e a gente vai responder você. Pode ficar bem tranquilo, às vezes pode demorar um pouquinho, mas essas respostas vêm, vocês podem ficar bem tranquilos. E precisando, Instagram, @editoranpe, aqui no YouTube, @editoranpe também. Entre em contato com a gente pelas redes sociais, que nós vamos ter o maior prazer em atender vocês. Certo, pessoal? Esperamos todos vocês. Amanhã temos live no Instagram, às 7 horas da noite também. E, novamente, na quarta-feira, live aqui no nosso canal do YouTube. Boa noite, Lauro. Boa noite para todos que estão por aqui. E bom final de semana, boa semana para vocês. E até quarta-feira que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.